geralmente mulheres, elas se traumatizam muito mais profundamente por um estupro, pelo assédio sexual, do que, sei lá, uma mulher passar a mão da bunda no cara. Tem um fator evolutivo muito relevante aí. A oportunidade da mulher selecionar o parceiro dela foi roubado. Porque essa é uma das coisas... Eu discordo. Calma aí, Eu discordo calma, muito deixa grande, eu terminar. Puta, eu discordo muito grande. Tem que é? muitos pontos para serem explicados aqui. Para uma mulher é extremamente importante e vital que ela tenha a oportunidade de selecionar um parceiro para fazer sexo e se reproduzir com ele. Evolutivamente, isso é primal para uma mulher. Então, para ela, é um pânico, é um terrorismo psicológico pensar na possibilidade de que ela vai se reproduzir, vai engravidar de um macho que ela não escolheu. Foram milhares e milhares e milhares de anos de evolução que moldaram essa nossa ojeriza, a recusa de nós escolhermos o melhor parceiro para se relacionar com a gente e, portanto, se reproduzir. Ok. Na maioria das vezes, aliás, a maior parte dos homens não estupra. Tá? Isso também foi diminuindo ao longo dos anos por questões culturais, porque os ônus sociais são muito piores do que já foram. Enfim, inúmeras questões e fatores culturais que conseguiram mitigar e desincentivar o estupro. Ok. Mas não é somente questões culturais que influenciam que os homens estuprem as mulheres. Existe o fator testosterona. Os homens, eles têm mais desejo sexual do que as mulheres. E veja bem, existem dados consistentes de que geralmente quem estupra são os mesmos homens, ou seja, não são vários homens que estupram várias mulheres. São sempre os mesmos. Geralmente são os mesmos homens que têm o comportamento de compulsividade de estupro. Segundo, esses comportamentos costumam se manifestar no pico da testosterona também. Geralmente são homens jovens. Quando esses homens perdem o pico da testosterona, por alguma razão, um desatino, eles têm um insight, eles param de estuprar também. Então, esse aspecto é importante também, que vai além da concepção dele achar que eu sou uma propriedade, ou de achar que eu devo alguma coisa pra ele. Ele simplesmente tem uma testosterona maior. E veja bem, uma coisa que é muito importante de se pontuar aqui. Eu não estou dizendo que porque algo acontece assim, que deve acontecer assim, tá? Porque muita gente acha que descrição é a mesma coisa que prescrição. Então, eu estou descrevendo um fenômeno. Isso não significa que eu concorde com ele, que ele esteja justificado moralmente. Isso é outra coisa, tá? Pra não dizer depois, eu estou justificando o estupro e não sei o quê, por causa da testosterona. Não é isso. A questão é que a testosterona, sim, ela é relevante pra impulsividade sexual dos homens. Inclusive, geralmente esses homens, eles também têm uma baixa regulação emocional, que é dependente aqui dessa região do cérebro na frente. Então, esses aspectos são relevantes pra gente considerar. Além de que esses homens, eles costumam estuprar mulheres mais jovens em período reprodutivo também. E além de que, são apenas 4% desses estupros que esses homens ferem as mulheres. Então, por mais que se tenha a mentalidade, ok, de que estupro, ele tem a ver com violência, ele também tem a ver com sexo. Então, isso me doeu agora, Selma, desculpa. Eu sei. Porque o estupro, ele tem a ver com violência, tem a ver com poder. Tem. Da mesma forma que o assalto, ele tem a ver com ganância. Então, ele não tem a ver somente com o desejo de ter algo, por uma questão de poder como a ganância. Ele também tem a ver com a violência e com o desejo de conquistar alguma coisa. E é um fator relevante que somente 4% dessas mulheres, elas sejam mortas e agredidas gravemente. Porque o objetivo desses homens é fazer sexo com elas. E, às vezes, eles instrumentalizam essa violência pra conquistar o que eles têm. Da mesma forma que, às vezes, uma pessoa pode usar de uma arma pra instrumentalizar pra alcançar aquele objeto de luxo que ela quer. Então, ela tá assaltando por ganância, mas ela usa da violência pra conquistar aquela ganância. O homem, ele usa da violência, inclusive, da submissão, da subordinação da mulher pra conquistar o que ele quer, que é o sexo. Então, geralmente, esses homens, eles estão em pico de testosterona e eles querem mulheres em períodos reprodutivos e, além de que, geralmente, eles não matam essas mulheres. Eles não costumam violentá-las e gravemente ao ponto de feri-las e matá-las, por incrível que pareça. Então, o fator desejo sexual é relevante, mas não é só isso. Porque também tem os qualificadores, como o sadismo, o desejo de humilhar, de vilipendiar, de degradar essa mulher. Mas são casos mais raros e incomuns. Então, assim, quando a gente tá falando sobre essa questão que você tava dizendo de benefícios, por exemplo, e de desfavorecimento a partir desse desejo sexual, a gente tem que saber diferenciar. Porque são poucos homens que realmente desejam as mulheres
a esse ponto de instrumentalizá-las pro próprio prazer, pra engravidá-las instintivamente, motivados pelos instintos, e diferenciar desses homens que simplesmente desejam as mulheres através do consentimento. Porque a maior parte dos homens, o que eles fazem? Cortejam as mulheres, eles querem seduzi-las, eles querem conquistá-las, e é por isso que tem uma cambada de homem fazendo curso de sedução. A maior parte deles quer que as mulheres se entreguem consensualmente por vontade própria a eles. Eles não querem usar das mulheres ou instrumentalizá-las apenas por próprio prazer, senão eles estariam estuprando. Então a gente tem que saber diferenciar o tipo de homem que quer conquistar e cortejar uma mulher e que acaba por gerar uma mulher oportunista, que pode ser que ela tire vantagem disso, sim. Então existe esse benefício específico nesse quadro, nesse recorte, nessa circunstância específica de uma mulher que está sofrendo nas mãos de um potencial abusador. De que esse homem é literalmente violento e que ele é violador por natureza, digamos assim, ou senão estimulado e legitimado pela sociedade. Então, nessa circunstância em que ele é um homem saudável, em que ele é um homem que é civilizado e respeita a liberdade da mulher, ele só vai tentar cortejá-la. E uma mulher pode tirar vantagem e ser oportunista dessa situação, em que ela pode iludi-lo, em que ela pode enganá-lo, em que ela pode dar um golpe nele de alguma maneira, tirando proveito do desejo desse homem de conquistá-la, de atraí-la consensualmente. E diferenciar desse homem que quer roubar o consentimento dessa mulher, independentemente do que ele esteja perdendo ou não. E, inclusive, é comum que homens que não tenham nenhum tipo de status social façam isso, porque eles não têm nada a perder. Então, geralmente, são esses homens que estão numa condição de completa escassez, que são desfavorecidos socialmente e que não têm acesso a ninguém e que não tem mais nada a perder na sociedade. Então, nesse aspecto inicial de que ele busca cortejar uma mulher, ela pode tirar vantagem. Essa mulher que tá numa situação em que tá potencialmente sendo vítima de um homem, aí não. Então, são situações que eu consigo diferenciar. Vamos lá, Sada. Cara, isso foi um choque, na real, pra mim. Tá, vamos lá. Respira, respira. Até respirar, porque isso me deu um choque. Primeiro, eu discordo completamente de você sobre a questão de o que machuca na mulher, dela não ter escolhido o cara que ela tava se relacionando, porque eu sou vítima de estupro, então eu fui estuprada dormindo. Eu também fui estuprada. Exato. Então... Só que a forma que você fala dói. Dói. Acho que você sabe disso, porque é muito apático em relação à dor que uma mulher sofre depois de vivenciar um estupro. Tipo, não tem nada a ver com eu não escolhi o cara que me estuprou. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, tipo, literalmente... Desculpa. Tem a ver, literalmente... Puta merda. Eu não queria chorar, gente. Desculpa. Selva, desculpa. Tranquilo. É um assunto pesado pra gente que é feminista. Mas, cara, eu já peguei crianças de 2 anos com a vagina lacerada por causa de um homem. Por causa de um pai que fez isso, tá ligado? Eu já vi meninas que foram pegas na rua e jogadas no meio do mato pra ser estuprada, que teve que fazer cirurgia porque o ânus dela foi dilacerado. E daí me dói ouvir de você. Cara, eu não queria estar chorando porque eu acho que isso... As pessoas vão achar que eu tô me vitimizando e tudo mais, eu acho isso péssimo. Mas é realmente um assunto que me machuca, porque tu falou uma coisa que me doeu muito. Que foi você falar que muitas dessas mulheres não sofreram violências muito marcantes, tipo, que não foram violentadas. Eu escutei isso na delegacia do policial quando eu fui denunciar. Eu cheguei, eu falei, eu fui estuprada, aconteceu isso, isso e isso, expliquei pra ele, ele falou, mas você não tá visivelmente machucada. Não dá pra ver em você que você foi estuprada. Não dá pra ver. Como eu vou saber que você foi estuprada? Não dá pra ver. Não tem nenhuma marca no seu corpo, não tem nenhuma escoriação, você não tem um roxo no seu olho. E sabe qual foi a resposta que eu dei pra ele? Eu falei, você não consegue ver porque o cara literalmente arrancou a minha alma. Eu tô machucada por dentro. Eu tô machucada dentro da minha alma, do meu sentimento, de como eu me sinto em relação a tudo isso. E não tem absolutamente nada a ver com eu ter escolhido ou não o homem que me estuprou. E continuarei. Eu estava inconsciente. Eu estava dormindo. E um homem olhou pra mim naquela situação e achou uma oportunidade ótima de tirar minha roupa, me despir, subir em cima de mim e me estuprar, enquanto eu não estava acordada. E eu não vejo isso como sexo. Eu vejo isso como violência e como poder. Dele ver uma pessoa indefesa, como uma criança de 2 anos ou um bebê de meses, e estuprar essa criança ou esse bebê, porque é extremamente violento. É poderoso ele fazer isso. Ele sente poder quando ele tá fazendo isso, porque é uma pessoa pequena.
indefesa. Até mesmo quando uma mulher é estuprada na rua, que um cara simplesmente pega... Aconteceu esses dias, uma mulher lá em Joinville pegaram pelo braço e ela foi obrigada a masturbar o cara na rua. Outra coisa, você falou sobre os caras, que a maioria são caras que não têm condições. Mentira, Selva. A grande maioria são caras que têm muito poder e que eles continuam estuprando por muito tempo, porque as mulheres não conseguem enunciar. São caras geralmente velhos, que a testosterona já passou. João de Deus estuprou quantas mulheres? Eu discordo. João de Deus estuprou quantas mulheres para conseguir denunciar? É sobre poder, é sobre violência. Harvey Weinstein estuprou quantas mulheres dentro da indústria? É sobre poder, é sobre violência. Por que que esses caras continuam tanto tempo estuprando mulheres? Porque eles têm poder. Por isso, Selva, quando um homem pobre estupra uma mulher, quando um homem preto, pobre, estupra uma mulher, é muito mais fácil dele ser condenado do que um homem extremamente rico. E eu digo isso porque eu fui estuprada por um cara que ficou estuprando outras meninas também. Eu fiz parte de coletivo que esse cara estuprou mais de 5 meninas. Todas do mesmo jeito. Não. Putz. Sabe por que que não acontece? Porque ele tinha poder na cidade. Ele tinha poder e ele era jovem, mas até hoje, se duvidar, ele continua estuprando. E daí o que acontece? Quando você chega numa delegacia e você fala que você foi estuprada, o que o policial te olha e fala é como, por quê, quando, com que roupa que você estava, o que você estava fazendo e por que que você não está visivelmente machucada. As pessoas esperam que você seja estuprada ao ponto de você ficar destruída, que o cara te estupre e te espanque enquanto você está sendo estuprada. Muitas pessoas não imaginam que o estupro acontece enquanto você está dormindo, numa carona de um colega, que o seu pai te estupra no casamento, dentro do estupro marital. Então, tipo, me doeu quando você falou tudo isso, porque é muito sobre todos os casos que eu já vi até hoje de estupro de crianças, de adolescentes, de mulheres e de idosas. Idosas, de tipo 86 anos que são estupradas. E você falou sobre fertilidade. Meu, isso me doeu porque é exatamente o argumento de estuprador, Selva. Não, Isso peraí. Não, cuidado. Cuidado não tô te chamando de estuprador. Não tô te acusando não. de nada. Eu tô usando exatamente o que você acabou de falar pra justificar o porquê que eu discordo de ti. Esse negócio de falar sobre a fertilidade, sobre sexo, sobre... Cara, tudo isso é exatamente as justificativas que estupradores dão pra gente. Não, tu tem que... Ó. E é isso que machuca, porque quando bate numa pessoa que atende literalmente todos os dias pessoas que sofrem violência, que eu já vi pai obrigar a criança a ter relações com o cachorro, mano. Com o cachorro. Me machuca você falar isso. Tá. Bate, por isso que eu peço desculpas pra quem tá assistindo. É um assunto extremamente pesado. Por eu ser uma pessoa que sobreviveu a estupro, escutar isso é chocante. Tem juízo moral aqui, tem juízo de valor, tem todo esse sentimento. Porque, cara, é pesado você falar isso, porque todas nós, feministas, temos a completa noção que estupro é sobre violência e poder. E não envolve sexo. Até você que acabou de falar que sofreu violência também... Será que você entendeu realmente que é uma violência e não foi porque você não escolheu o teu estuprador? Não, calma, Sardar. Isso me deixou chocada, tu cara. precisa ter calma. Não dá pra ter calma quando você fala de estupro, você Selva. Tem que ter calma, porque assim, ó, se a gente tá Nesse sentido não dá, cara. Se a gente tá debatendo, a gente tem que ter sangue frio, honestamente. Não, aí a gente entra numa questão. Cara. Sabe por que não dá pra ter sangue frio? Quantas vítimas de violência doméstica você já atendeu até hoje? Quantas mulheres que chegam na... Não, tô falando bem honesto. Sangue frio. Sangue frio é uma coisa extremamente liberal. É não ter empatia pela dor da vivência do outro. Não tem como você ter sangue frio quando você pega uma criança vítima de violência. Não tem como você ter sangue frio quando você pega uma mulher que tá literalmente com a boca estourada na tua frente, Selva. Não é sangue frio. Sangue frio não funciona no movimento feminista. O movimento feminista funciona a partir da empatia. De você ter cumplicidade pelo que o outro tá vivendo. E quando você fala, tenha sangue frio sobre isso, eu não consigo ter. É isso que eu acho que diferencia mais a gente. Porque eu não consigo ter sangue frio com estuprador. Eu não consigo ter sangue frio com pedófilo. Falou de pedofilia pra mim, eu lembro de todos os casos que eu já atendi até hoje. De todas as fotos que eu já recebi de partes íntimas de crianças que foram violentadas. Tá ligado? É isso que eu quero dizer pra ti. Eu entendo que tu tenha sangue frio e que é a tua forma de lidar com isso. Mas se você chegar num coletivo feminista e você agir dessa maneira junto com outras feministas... vai doer pra todas elas. Tudo bem. Você entende isso? Eu não tô esperando. Porque é complicado, cara. Nessa parte eu discordo completamente de ti, porque... Bem. Eu não tenho problema com você discordar de mim. Eu entendo a tua reação. Eu não tô te desprezando, te julgando em absolutamente nada em relação a isso. E eu sei que é um assunto delicado. Mas, veja bem, eu fui estuprada quando eu tinha 3 anos de idade, tá? E eu consegui superar essa situação já faz muito tempo.
E eu sei que, obviamente, não tem nada a ver, no caso, em fator psicológico. É que você foi muito racional numa coisa que não dava pra ser... Sim, eu sou racional, sim, eu faço o possível. E veja bem, eu não tô dizendo que é possível ser racional 100% do tempo em todos os assuntos. Mas o meu objetivo sempre é esse. Eu quero ser racional o máximo que eu conseguir Mas até ser. com a dor do outro? Sim, eu preciso ser racional pra conseguir identificar a razão de determinados problemas, pra que então eu consiga resolver e solucionar esses problemas. Se eu não for suficientemente racional, eu vou poder estar me confundindo e cega e confusa de um modo que eu não precisaria, eu poderia estar sendo distraída por algo que eu posso ir precisamente na razão do problema, tá? Então, veja bem, eu fui estuprada com 3 anos de idade, eu nunca falei isso publicamente pra tanta gente, como eu devo estar fazendo agora, pela circunstância, enfim, pela necessidade. Veja bem, quando a gente tá falando, por exemplo, de os homens, no geral, serem mais proativos, tá? E, enfim, se esforçarem mais pra buscarem status social, ok? Muitas vezes, aliás, um exemplo muito mais simples e bem específico, esportes radicais. A testosterona faz com que os homens, eles se coloquem mais em risco do que as mulheres no geral. Eles são mais proativos. E por causa disso, inclusive, geralmente eles que acabam sendo vítimas de situações como acidentes no trabalho ou esportes radicais do que as mulheres no geral. Psicologicamente falando, qual que é o movimento, o que estimula esses homens a buscarem os esportes radicais? Fatores de adrenalina. É prazeroso, é divertido, eles se sentem poderosos, é legal, é novo, é surpreendente. Esse é fator psicológico. O fator que leva as mulheres a se sentirem mal por causa do estupro, o fator psicológico, é a humilhação, é a dor, é a repugnância da situação. É como você disse, em que tu sentiu a sua alma sendo roubada. É muito humilhante, é terrível, é trágico e é injustificável. Porém, o que gerou esse nojo é fator evolutivo. Da mesma forma que... Desculpa, mas isso é baseado em que pesquisa? É a história natural do estupro. Depois você me manda isso. E depois eu mando. Porque isso é realmente algo que... Sim. Eu entendo. Não... Sabe o que é quando você pega uma questão material de você falar... Isso não é o que se solidifica quando você vai pesquisar as vítimas de estupro e os próprios estupradores? Eu te entendo, mas veja bem, quando a gente tá... Eu penso assim, ó, que o que tu viveu é muito diferente de fazer uma pesquisa sistemática, tá? Porque o que tu tem ali são situações trágicas e muito intimistas e que, inevitavelmente, vão quebrar o teu espírito, tá? Porque, honestamente, se eu estivesse no teu lugar, eu estaria quebrada. É muito traumático. O pouco que eu vi daquele caso que eu te falei do Twitter, do Kim que foi denunciado, eu me senti muito mal. Eu chorei, eu fiquei com raiva, eu pensei sobre aquilo durante horas, se não dias. É impossível tu não ficar impactado por causa disso. Porém, a gente tem que analisar o que tá por trás disso. O que gera esse comportamento e por que a pessoa se satisfaz com esse comportamento. Porque um caso, assim, que não é tão traumático, muito pelo contrário, que é prazeroso. A relação da mãe com o filho logo após o nascimento. Isso gera oxitocina. Isso estreita os laços da mãe com o filho. Psicologicamente, ela tá pensando, eu quero que os meus genes sobrevivam. Esse bebê é importante para que eu perpetue a minha parentalidade. Claro que não. O que ela tá sentindo ali é um amor puro e genuíno. Mas o que gerou esse amor puro e genuíno foram milhares e milhares de anos de pessoas sendo selecionadas. Selecionadas evolutivamente para que elas desenvolvam esse comportamento. E geralmente as pessoas que se importaram mais com esses bebês e com esses filhos permaneceram com a sua linhagem ao longo de milhares e milhares de anos. Então, quando eu tô falando que fator psicológico de humilhação, de você se sentir degradada e violentada de um jeito aterrorizante, como é pra maioria, se não pra todas as mulheres, é diferente do que gerou essa repulsa, entende? E o que gera essa repulsa, esse pânico, que geralmente não gera nos homens, é por causa disso. Homens não engravidam. Homens não têm esse medo, porque eles não engravidam, e além de que eles são menos desejáveis. Quem são desejáveis são as mulheres, são as fêmeas, elas querem ter essa oportunidade. Aí a gente entra numa questão de entende? subnotificações de estupros masculinos. Porque a gente tá falando de estupros femininos, mas quantos homens são estuprados e eles não podem denunciar exatamente por conta disso? Mas as pesquisas indicam que as mulheres, elas são mais traumatizadas profundamente por causa disso. Eu não tô dizendo que os homens não são mas estuprados. Mas são subnotificados, Selva. Aí que eu tô falando. Tipo, nós temos muitos homens que sofrem violência. Eu tenho vários caras que falam eu não que tô já discordando. sofreram. Só que aí que entra a questão. Eles são subnotificados. Como que a gente vai ter dados que esses homens passaram pela mesma coisa com
outros homens se eles sequer chegam a denunciar porque eles têm medo. Porque tem método científico de margem de erro. Eles conseguem ter uma Sim, isso perspectiva eu a sei. respeito do quanto de subnotificação nós temos, de o quanto dos homens eles se sentem mal com esse tipo de situação, porque existem pesquisas sobre o quão afetados psicologicamente os homens são em relação à violência sexual. E, gente, é uma fatalidade. Os homens são menos impactados pela violência sexual do que as mulheres. E eu não tô aqui defendendo violência sexual contra os homens, que as mulheres têm que fazer sexo com crianças e com adolescentes, nem nada desse tipo. Pelo amor de Deus, não coloquem isso na minha boca. Isso vai acabar com a minha reputação, foda-se. Mas a questão é que isso é relevante. A gente tem que diferenciar sensações psicológicas, a vivência traumática em si, do que gerou essa situação. Da mesma forma que uma mulher, ela estreita os seus laços com oxitocina com o seu bebê, isso foi gerado, foi selecionado evolutivamente por milhares e milhares de anos, que fez com que ela se sentisse com tanta conexão profunda com esse filho, porque isso beneficiou essa mulher, entende? Então, assim, pouquíssimos homens conseguem ter sucesso no estupro, por exemplo. E isso faz, inclusive, que esse comportamento não seja tão comum na espécie, porque isso não foi selecionado. Isso não é bem visto pela sociedade no geral, por mais que existam relativizações do estupro, que tem, assim, uma legitimidade em determinadas culturas, em que a gente melhorou bastante em relação a isso, que a gente desenvolveu o conceito de injustificabilidade do estupro, em que a mulher precisa ter dado consentimento, em que isso não depende da forma como ela estava se vestindo, do local que ela está, etc. A mulher sendo usada como espólio de guerra, enfim, são inúmeros aspectos que a gente foi desenvolvendo historicamente, inclusive graças ao movimento feminista. Isso não muda o fato de que existe esse desejo de instrumentalização da mulher para a reprodução, fatalmente. Infelizmente. E eu digo isso enquanto vítima de estupro. Eu continuo discordando respeitosamente Mas, de você. honestamente, quando eu tive contato com isso, eu tive uma reação bem parecida com a sua. Eu também fiquei horrorizada, eu senti ódio, Eu vou inclusive. continuar horrorizada por muito tempo, porque isso não bate quando a gente vai lidar com as pessoas, né? Tipo, você falou, tem que ser fria, tem que ser sangue frio. Não dá, tipo, quando você Não, tá em sangue coletivos e você vivencia isso e você vê isso todo dia, tipo, não é, a Carol vê isso uma vez por semana. É Não. todo dia. Todo dia eu recebo coisa, eu preciso ajudar pessoas, eu preciso direcionar o que elas têm que fazer. E me pega quando você fala dessa questão reprodutiva e tudo mais, porque é muito foda que são bebês, às vezes, tá ligado? São bebês, são senhoras idosas de 80 e poucos anos. É estupro coletivo, às vezes, Selva. Tipo, são 5 homens que estupram uma universitária num trote, tá ligado? Então, tipo, quando você fala essas paradas, não bate com o que realmente acontece no mundo. Ó, Eu entendo que você tá eu trazendo discordo. pesquisas. Não, mas é que uma pesquisas, tudo coisa é bem. viés de disponibilidade. O que tu tá vivenciando. Outra coisa são pesquisas e meta-análises que fazem todo um compilado de situações. Mas ao ponto você de acha que vão criar apenas uma estatística. uma única pesquisa vai dizer o que todas nós vivemos em todos os países do mundo? Tu precisa ter uma Não média, é, e assim que tu cara. consegue fazer um termômetro do que tá acontecendo na E sociedade. é isso que eu te falei, da universalização. Mas Não tu- dá pra gente pegar Sadá, e juntar e dizer que é todo tu mundo tá igual. sendo cientificamente conveniente e oportunista. Mas, tu tá aceitando só aquilo que converge com o que tu Eu gostaria só que acho- fosse eu só verdade. acho que a gente Mas tá não é falando- que eu tô discordando da pesquisa, eu não tô discordando da pesquisa, eu tô dizendo que ela não necessariamente se aplica a todas as realidades e conjunturas que nós temos em todos os países do mundo, em todas as situações. É isso que eu tô dizendo. Naquele momento que a gente falou da universalização das coisas, é você pegar uma pesquisa e dizer que é essa única pesquisa que dita tudo que rola. E é isso que eu tô querendo dizer que não, que existem outras pesquisas que vão falar sobre violência, sobre poder, sobre abusos durante guerras, estupros durante guerras. Por que Espólio. que Sim, homens sim. estupram vilas inteiras depois que eles ganham uma Sim, guerra? sim. Então, por isso que bate muito quando você fala da fertilidade, porque é exatamente isso que eu escuto dos shunners, tá ligado? Que eu escuto de incel. E daí me bate, por que você tá usando essa argumentação sabendo que não é assim, tá ligado? Não é assim. Quando um Tu homem... tá falando que não é assim porque tu viveu uma situação. Não eu tô sou falando, eu não. que vivi uma Eu tô situação, falando também de- baseado em pesquisa. Eu tô falando de pesquisa. Só que, ó, Tá falando de não. uma pesquisa e Sardá. universalizando uma pesquisa como se uma pesquisa ditasse todos os estupros Não, do não, mundo. eu não tô falando de uma. Eu tô falando de um livro inteiro falando sobre literalmente a história natural do estupro.
Isso é relevante. E eu não tô dizendo que não tem qualificadores, que os homens não instrumentalizam o poder pra usar as mulheres, em que não existem mulheres sendo usadas como espólio de guerra, inclusive pra submeter e causar genocídio sobre aquele povo e dizer nós vencemos vocês. Porque o estupro também ele é instrumentalizado e visto dessa forma. Do tipo, eu te venci. Vocês foram incapazes de proteger e defender as mulheres de vocês, o território de vocês. Então, essa é uma forma, assim, de instituir poder naquele local. A questão é que não é só isso. Tem fatores evolutivos por trás que levam essas pessoas a agir dessa forma. Tu entende? E eu não tô desconsiderando um aspecto pra considerar o outro. Eu não tenho esse dilema. Eu penso que são 2 fatores e 3, 4 números que estão levando a esse resultado. Tu entende? E pra gente conseguir combater determinadas situações, a gente precisa ser muito honesto sobre o que tá causando isso, pra que a gente não fique perdendo atenção e se distraindo por fatores que não estão causando essa situação. E quais Tu seriam entende? esses fatores? Existem fatores biológicos em alguns homens que levam que eles estuprem as mulheres sistematicamente. Por que homens com impotência sexual estupram mulheres? Ted Bundy, por que ele estuprava mulheres? Eu não sei se o Ted Bundy era impotente sexualmente. Ele estuprava como essas mulheres? Muitos, inclusive com a mão, com os dedos. Aí que entra a questão que eu entro novamente. Existem homens que são impotentes sexuais, que estupram mulheres com cabo de vassoura, Sim, com o sim, dedo, sim, com a mão. sim. Bebês são estuprados com a mão. Então, aonde entra novamente essa questão da fertilidade aí? Se um cara estupra uma mulher com cabo de vassoura. Eu acho que tu não tá conseguindo entender É- exatamente como eu é que acho se que- manifesta. É que é um comportamento adaptativo, Sardar. Ele não acontece de modo psicologicamente consciente, do tipo, eu vou estuprar uma pessoa porque eu quero engravidar essa pessoa, eu quero me reproduzir com esse bebê. Eu tô dizendo que é um comportamento que foi manifesto adaptativamente. Ele se manifesta dessa forma, mas não que a pessoa esteja fazendo aquilo de modo consciente e ativo, eu quero engravidar tal pessoa. E é nesse aspecto que a gente tem que ser honesto de que é um comportamento adaptativo que, inclusive, sorte a nossa, não é benéfico para a maior parte dos homens da história da humanidade, nem para as mulheres, é mal visto. Mas ele acontece e ele é adaptativo da mesma forma que a psicopatia. A maior parte das pessoas não tem comportamento antissocial, mas é um comportamento adaptativo que se manteve até hoje. E aí eu vou dizer, mas existem pessoas que têm um desejo de ter poder sobre outras, como, por exemplo, esses indivíduos que têm comportamento antissocial. Com certeza. Que têm poder sádico, que instrumentalizam os outros, mas que se desenvolveu adaptativamente por milhares e milhares de anos. É disso que eu tô falando. Só que as pessoas, ouvindo eu falar, não, eu tô justificando o estupro, isso, aquilo. Claro que não. Eu só tô querendo diferenciar o que causa uma coisa ou outra. Existe a legitimidade do Estado? Existe. Existe a legitimidade de uma cultura que é misógina? Existe. Existe a questão de contextos de guerra em que as mulheres são literalmente usadas como espólio, instrumentalização, instituição de poder? Existe. São todas manifestações, inclusive através de uma religião. Também existe a questão de convenções sociais e que a mulher é propriedade do marido. Claro que existe. Tudo isso é relevante, sim. E também tem um aspecto biológico de comportamento adaptativo manifesto. Infelizmente. Só que eu não tô dizendo que a gente tem que simplesmente cruzar os braços e dizer, não, porque é biológico, eu vou me resignar e deixar que as coisas aconteçam dessa forma, porque é inevitável. Jamais. Jamais. Da mesma forma que tu falou que biologia não é destino, eu penso da mesma forma. Biologia não é destino. Agora, o que fazer com essas pessoas, eu ainda não sei. Mas a gente tem que saber e reconhecer. Elas existem. Elas são doentes. Elas são um problema. Elas são uma espécie de aberração social. Isso que elas são. Aberrações. É complicado. Pra mim, que tô de fora, eu acho que tem uma coisa muito clara que talvez vocês duas não estejam percebendo, que a Selva tá falando que não é pra ser fria no tratamento individual com as pessoas. Exato, exato. Não, eu não tô falando que eu concordo com o que ela Sim, fala ou não, mas eu sim. só tô falando que talvez você tá falando da sua experiência individual e coletiva com essas mulheres, e não é pra ser fria com essas mulheres, é pra entender e cuidar dessas pessoas da Sim, maneira, sim, exato. entendeu? Agora, essa questão do que ela falou da genética, da biologia e tal, aí é uma coisa a se discutir mesmo. Que vocês discordam nessa parte e eu não... Eu acho que vai ficar nessa da discordância mesmo. Depois você me passa teus estudos, eu vejo Quero o que até ler é, esse livro porque aí eu também, não que você falou conheço. sobre estupro. Porque até então, essa questão da fertilidade, eu só tinha escutado realmente masculinistas, tá ligado? Eu nunca tinha visto Eles usam esse pessoas... argumento, eu nunca tinha visto de passar os genes uma, pra frente. uma feminista, tal, trazer esse tipo de argumentação. Foi por isso que me causou tanto choque, na real. Porque eu não esperava
né, de uma feminista vir isso. Mas aí depois você me passa esse estudo, eu leio e qualquer coisa eu falo na internet sobre esse estudo, tá, gente? Mas realmente na perspectiva dos estudos que eu já vi, a maioria é relacionada à violência e poder, sabe? Não tanto a questão evolutiva de fertilidade eu sei e tudo lá, mais. posso estar falando bobagem, mas eu acho que o poder, o lance do poder, ela independe. Eu acho que sempre está presente, né? Até Não porque é? o poder, ele Não é? também parte da questão do porquê que existem mulheres que também são estupradoras, porquê que Exato. existem mulheres também que são pedófilas. Ou porque há muitas... padres, ou é existe- sempre uma, exato, sensa... é sempre sempre uma uma relação situação de de poder, poder. é sempre uma relação de eu poder. faço porque eu posso. Então, mas é que vocês têm que enxergar uma coisa, que os homens, eles usam do poder Pra fazer. pra fazer o que eles querem. Que o objetivo final é o estupro. O objetivo não é o poder. O objetivo é um caminho, é um instrumento pra eles conseguirem o que eles realmente querem. O objetivo não é demonstrar poder, Poder. não é se Não. sentir poderoso. Pode ser também. Tem esse aspecto, sim. Tem alguns homens que são sádicos. Tem o qualificador de sadismo, por exemplo, de uma violência sexual. Tá. Mas o objetivo primordial é o sexo. Ele quer ter acesso à mulher. Inclusive, tem abusadores oportunistas, como foi o caso dela. É um cara que tirou proveito da conveniência, da circunstância. Ela está vulnerável, ela está dormindo e eu vou usá-la. Então, o objetivo dele foi tirar proveito da vulnerabilidade dela. Ou, Assim ou como embriagada. quando são com crianças, Exato, com pessoas exato. embriagadas. Esses são pessoas que elas tiram proveito da tua vulnerabilidade. Entendi. Mas o objetivo é o estupro. Com certeza É é uma o discussão muito mais profunda do que a gente começou aqui, mas acho interessante agora ir atrás das fontes e estudar mais.